Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Neste vídeo nós vamos acompanhar o encontro de dois espíritos. De um lado, Humberto de Campos, do outro lado, Marilyn Monroe. E os dois travam um diálogo, uma conversa. Esse registro faz parte deste livro chamado Estante da Vida. Um livro ditado pelo próprio espírito Humberto de Campos, aqui conhecido como Irmão X, e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O relato, portanto, do encontro de Humberto de Campos com Marilyn Monroe é a primeira história deste livro. História essa chamada Encontro em Hollywood. Caminhávamos alguns amigos, admirando a paisagem do Wilshire Boulevard, em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery, entre o nosso caminho e os jardins de Glendon Avenue. A formosa mansão dos mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física. E entramos. Tudo no interior, tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas nas outras, à feição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina, que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram o além, sob o apreço do mundo. A um canto, li a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam: estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Sim, respondeu ele, e acentuou com expressão significativa. E não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva, e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Perguntei. O amigo indicou o frondoso olmo chinês, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou: ei-la que descansa, de certo em visita de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que nos seria lícito abordá-la, para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Clinton fez a apresentação e eu aduzi. Sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Sim. E por que não? Acrescentei. A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu.
Foi uma experiência fracassada, disse ela. Uma lição, talvez, eu disse. Em que lhe poderia ser útil? Me perguntou a ex-atriz. A sua vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber, ainda que fosse, um pequeno recado de sua parte para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordam no mundo a presença marcante. E quem gostaria de acolher um grito de dor, disse ela. Mas a dor instrui, exclamei. Eu fui mulher como tantas outras, e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia, falou ela entristecida. Mas fale mesmo assim, asseverei. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e de fortuna, de emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, mas a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente no circo do cotidiano. Admite deste modo, perguntei, que a mulher deve então permanecer no lar de maneira exclusiva? Não tanto, respondeu ela. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto de mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Pensei alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira dali mesmo, em Hollywood, e a juntei. Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Sim, especialmente, respondeu ela. Mas por que isso? Bem, disse ela, concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência. E com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nos filhos, a edificação moral a que é chamada. Deseja dizer que o sexo, ela então continuou, que o sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Ser-lhe-ia possível clarear um pouco mais este assunto? Voltei a questioná-la. Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo, no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração de valores, de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas, que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Miss Monroe, considerei encantado, em lhe ouvindo os conceitos. Devo asseverar-lhe, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez.
A tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentada, acentuou ela sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento, por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar, por falta de orientação e de fé, ingeri, quase semi-inconsciente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Conseguiu dormir na grande transição? Perguntei. De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me por quê. Lograva mover-me e falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados que mais tarde, vim a saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com o meu corpo inerte. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar. Ser-lhe-á possível explicar-nos por que terá experimentado essa agudeza de percepção, justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso? Efetivamente, respondeu ela, não tive a intenção de fugir da existência, mas, no fundo, estava em cursa no suicídio indireto. Malbaratara minhas forças em nome da arte, entregara-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente, fui informada por amigos daqui de que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa dos espíritos vampirizadores, a cujos propósitos eu aderira por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Compreendo que dispõe agora de valiosos conhecimentos em torno da obsessão, asseverei. Sim, respondeu a atriz, creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhe os problemas e a resolvê-los. A entrevistada mostrava sinais de fadiga, e pelos olhos da enfermeira, que lhe guardava a cabeça no regaço amigo, percebi que não me cabia mais avançar. Miss Monroe, concluí, foi um prazer para mim esse encontro em Hollywood. Podemos, acaso, saber quais são, na atualidade, os seus planos para o futuro? Ela emitiu um novo sorriso em que se misturavam a tristeza e a esperança. Manteve silêncio por alguns instantes e afirmou: na condição de doente, primeiro, quero melhorar-me. Em seguida, como aluna do educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que fali. Por agora,
não devo nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Pronunciei algumas frases curtas de agradecimento e despedida, e ela agitou a pequenina mão num gesto de adeus. Logo após, alinhavei essas notas à guisa de reportagem, a fim de pensar nas bênçãos do Espiritismo evangélico e na necessidade de sua divulgação. Aí, portanto, o encontro e o diálogo entre o espírito Irmão X, ou se preferir Humberto de Campos, e o espírito da ex-atriz, mundialmente conhecida como Marilyn Monroe. Temos aqui o encontro e o diálogo entre eles. E o que a ex-atriz nos apresenta aqui é muito sério e muito importante. As colocações que ela faz aqui nos convidam a sérias meditações, principalmente com relação ao papel das mulheres, porque ela aqui é clara e enfática sobre essa questão. Além disso, temos a verdade do que aconteceu em relação ao seu desencarne. Não houve um suicídio direto. Ela não desejou se suicidar, se matar. Nos anais da história poderemos encontrar que ela cometeu suicídio em tal data, etc. Tal. Não foi isso. O suicídio indireto até esteve ali fazendo parte, mas indiretamente, por conta do modo de vida que ela levava, por conta do comportamento dela, por conta da autodestruição do seu corpo. Isso sim é um suicídio indireto. Mas ela não desejou morrer. Ela diz, lembremos essa primeira parte, antes de avançarmos para as questões que ela levanta sobre o papel da mulher. Ela diz, a tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentada. Não é verdadeira. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Então, junto a ela tinha ali uma nuvem de testemunhas. Espíritos estavam vampirizando ela há muito tempo. Porque semelhante atrai semelhante. O modo de vida, o comportamento, as atitudes que ela tinha atraíram junto a ela espíritos que se afinavam com o que ela fazia, desejava, pensava. Então ela tinha um processo obsessivo ali em andamento. Na época, em verdade, me achava sob profunda depressão. Então ela estava sendo obsediada, estava em depressão. 2 pontos muito sérios. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Marilyn Monroe não nasceu Marilyn Monroe. Nasceu Norma Jean, nome real dela. Norma Jean Mortenson. Norma Jean Mortenson era o nome dela. E ela não nasceu numa família estruturada, equilibrada, harmônica, não. Ela passou por vários lares adotivos. Ela teve um começo de caminhada muito turbulento, muito difícil. Por isso que ela diz que sofri altos e baixos, por conta de toda essa instabilidade inicial, quando ela era jovem, quando ela era adolescente. Isso é lógico, impacta em todo mundo. Se eu estou reencarnado numa casa, numa família, num lar estruturado, é muito diferente quando eu reencarno numa situação instável, onde eu não tenho uma referência, um exemplo.
Eu não tenho ninguém que me apoie, que me aconselhe, que me acolha. Foi o caso dela. Então há um atenuante para ela. Um atenuante. Porque ela teve muita dificuldade quando menina. Não soube governar minha liberdade. Aí ela se perdeu. Ela teve sim liberdade. Ela foi um ícone de liberdade. E ela exemplificou equivocadamente para outras mulheres. Então não soube governar sua liberdade. Depois de noites horríveis, então ela vinha numa sequência de noites horríveis, nas quais sentia desvairar, ela estava perdendo a noção de consciência, de estabilidade, desvairar, por falta de orientação, de fé. Ela não tinha ninguém ao lado dela para chamar e falar, vem cá, calma, o que está acontecendo? Vamos conversar. Não é isso, não vai por aqui, não faça isso. Ela não tinha ninguém. Uma mulher que ao sol foi catapultada ao estrelato hollywoodiano. A mulher ficou no topo, foi a atriz mais famosa do mundo. Dinheiro, fama, riqueza, festas, portas se abriram. Porque é assim, né? A beleza abre portas. Mas que portas a beleza abre? Então ela vinha num processo muito difícil, casamentos que não deram certo. Se eu não me engano, ela teve 2 casamentos que fracassaram. Porque não eram casamentos do coração, eram casamentos da paixão. E a paixão começa e termina muito rápido, não se mantém. Então, noites horríveis, me sentia desvairar, falta de orientação e falta de fé. Aí é dela. Aí não é que ela não tinha fé, é que ela não trouxe fé com ela. Nunca trabalhou a questão da fé dentro dela, em reencarnações pregressas. Porque se eu venho trabalhando a fé desde sempre, a fé vai estar comigo. E ela é como um tronco de carvalho. Ninguém derruba. Eu posso estar numa situação difícil, mas a fé está lá. Porque eu venho há muito tempo trabalhando ela. Agora, se eu tenho a fé frouxa, instável, molenga, aquela fé que não se sustenta, esquece. O primeiro soprinho de vento derruba essa fé. Então, ingeri quase semi-inconsciente elementos mortíferos que me expulsaram do corpo. Ela tomou remédios, ela diz elementos, mas medicamentos ou mais algumas outras coisas, vai saber o que era. Que expulsaram ela do corpo de maneira semi-inconsciente. Ela não sabia de consciência o que estava fazendo. É uma semi-loucura. Então há um atenuante, porque ela não queria isso. A morte física. Mas aconteceu. Então todo esse retrospecto atenua. Por isso que ela estava sendo cuidada ali. Por isso que ela estava sendo atendida. Havia uma pessoa, um espírito com ela, uma enfermeira, uma senhora, uma tutora. Porque a história vai atenuando ou vai agravando. Cada caso é um caso. E ela não conseguiu mais ter paz. Por quê? Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores. No momento do desencarne, os espíritos obsessores lá estavam. Malfeitores, ela diz. Desencarnados que mais tarde vinha a saber que me dilapidavam as energias. Então aqueles espíritos ao lado dela só pioraram a situação dela. De depressão, de insônia, de insegurança, de instabilidade, de medo e de tudo que é o pior que pode surgir dentro de nós, porque são espíritos que não são do bem, da luz. Não são espíritos que emanam coisas boas, mas ao contrário, emanam coisas ruins.
Ultimamente, aí começa a consciência. Bom, ela desencarna, nota que tinha todo esse grupo de espíritos obsessores. Acompanha com indescritível angústia, ela acompanha tudo o que aconteceu com relação ao corpo, mas ela não quer nem falar. E, ultimamente, fui informada por amigos daqui, aí explicam para ela, ó, vem cá, filha, é isso, que não me foi possível descansar. Então, depois que ela desencarna, ela não descansa, ela fica perturbada. Por quê? Enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa dos espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira. Olha o que ela diz. A consciência. Isso é consciência, tomada de consciência. Eu aderi, eu chamei, eu trouxe esses espíritos para perto de mim. Por quê? Porque eu tive um comportamento que os atraiu. Então eu não descansei, caso dela. Ela diz, eu não descansei enquanto eu não me desvencilhei desse povo, desses espíritos. Quando eles foram separados, aí ela foi resgatada e aí ela descansou. Mas como é que irmão X encontra ela lá, naquela região, né, do Memorial Park Cemetery? É um cemitério lá de Hollywood. Uma região lá. Como é que ele encontra a ex-atriz? Aos poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, ainda evidentemente enferma. Ó, Humberto de Campos com os amigos visitam aquela região e encontram o espírito Marilyn Monroe. Ainda enferma, em visita de reconforto e reminiscência. Repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Exibia face desfigurada e olhos tristes. Esse é o resultado. Aquela linda atriz, que recebeu muito, ela não recebeu muito. Corpo escultural, beleza, possibilidades múltiplas. As portas se abriram. Lembremos Jesus. Muito será pedido de quem muito é dado. Então ela recebeu muito. E ali depois ela se encontrava em um estado de enfermidade, com o rosto desfigurado. Ela teve muitas possibilidades. Vejamos aqui no livro Rumo Certo a questão da beleza, rapidinho. Quer ver? Na lição 21, título Tentação e Virtude, o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: a quem renasça, a quem reencarne, ostentando atrações físicas, caso dela. Milhares de homens desejavam ter essa mulher como esposa, dentro de casa. Não pelo que ela representava em termos espirituais, mas pelo que ela representava em termos físicos. Corpo, um ícone sexual, uma mulher famosa, bonita, linda, loira, etc, etc, etc. Eu quero essa mulher para mim, como um objeto sexual, e não como uma parceira de caminhada. Então muitos renascem ostentando atrações físicas. Mas por quê? Por que que esse homem, por que que aquela mulher tem a questão da atração física tão bela? Porque esse é um teste indispensável para ver se estes superam a inclinação para o desregramento. Vamos ver então. Vamos ver se a beleza que essa recebe, ou que esse recebe, não o inclinará, não a inclinará para o desregramento sexual. Foi o caso dela. Foi um teste, uma prova. Ela tem consciência disso, do quanto ela errou. Uma experiência fracassada está na cabeça dela, naquele momento. Claro, ela ainda estava enferma. Mas vai ser fracassada sim, se ela não tirar a lição. Se ela tirar a lição,
será menos fracassado. Porque o aluno precisa tirar a lição do fracasso, da prova que não foi bem. E esse grito de dor da consciência que ela diz vai diminuir com o tempo. Mas a consciência grita. E a dor instrui, como diz o próprio Humberto de Campos. Então, suicídio não foi voluntário. Teve uma morte ali em que ela se precipitou, se equivocou. Escolheu um caminho, caminhou e deu no que deu. Porque é assim. Quem escolhe o caminho da viciação, da droga, do álcool, do tabaco, e esses caminhos todos que a gente já conversou tantas vezes aqui no canal, vai ter uma situação difícil no futuro. Ela diz a questão do sexo. Isso é muito importante, porque ela foi um símbolo sexual. Ela se perdeu no sexo. Ela se perdeu. Mas olha a consciência do espírito quando percebe o erro. Ela diz: sexo é uma espécie de caminho sublime, olha o que ela diz, caminho sublime para a manifestação do amor criativo. Nós já ouvimos esse tipo de expressão aqui no canal, hein? Nós já ouvimos. Busca aqui o estudo do livro Sexo Além da Morte. Eleutério várias vezes, Diana várias vezes nos disseram isso. Mesma coisa. Caminho, ou sexo, perdão, é uma espécie de caminho sublime, elevado para a manifestação do amor. Não é essa coisa chula que a gente vê hoje em dia. Porque abre qualquer página da internet, você vai ver, né, a libertinagem, a baixaria aí dominando. Caminho sublime para a manifestação do amor criativo. No campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. Olha que beleza. Essa é uma concepção altíssima, mas que ela não teve. Ela tratou o sexo como um instinto animalístico, animalizado. Um instinto primário, primitivo. E não como um caminho sublime para a manifestação do amor criativo. No campo das formas físicas, e a gente vai conectar isso com o que ela diz das mulheres. Formas físicas na esfera das obras espirituais. A gente vai ligar isso, fazer uma ponte com a questão da posição da mulher. O papel da mulher que ela muito bem coloca aqui. E o sexo, se não for respeitado por uma santa administração, os valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. É o que a gente vê quase todo dia. Inteligências animalizadas que usam das questões sexuais para causar a perda da moralidade e da ética em todas as sociedades deste planeta. Um elevado conceito aqui ela levanta, hein? Sobre a questão sexual, do caminho da manifestação do amor sublime das formas físicas. E o que isso tem a ver com o papel da mulher? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque ela diz, ela afirma, ela faz uma colocação aqui muito séria. Dizendo: diga então às mulheres, que não se iludam, é um recado, não se iludam a respeito de beleza e fortuna, não se iludam a respeito de emancipação e sucesso. Não se iludam. Porque ela se iludiu, emancipação, sucesso, beleza e fortuna. Deu no que deu. Não se iludam.
Quem se ilude vai para o mundo de Nárnia, foge da realidade, foge de si mesmo, vive no mundo da ilusão e se perde. Não se iludam. Beleza, fortuna, emancipação, sucesso, isso tudo dá popularidade. Popularidade. E quantas pessoas não buscam isso, né? Quero ser famoso, quero ser popular, quero ser reverenciado, quero os holofotes, o palco, o microfone, as câmeras em mim. Isso dá popularidade. Mas popularidade, meu amigo, é um trapézio. Lá no circo, trapézio. No qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Bonito isso que ela fala. Também uma concepção interessantíssima. Cuidado, porque você é colocado no palco do circo e aí, quando você sobe para o trapézio, você cai. Porque busca ter e não ser. Está falando para as mulheres aqui. Cuidado, não caiam na ilusão da beleza, e a maioria cai. Não caiam na ilusão da fortuna, uma parte cai. Não caiam na ilusão da emancipação, uma parte cai. Não caiam na ilusão do sucesso, uma parte cai. Então tá aqui, ó. Marilyn Monroe, e esse aqui é um diálogo verdadeiro. Não é que nem esses que tem aí no YouTube, vídeos falando de psicografia desse ou daquele ator, atriz, que não tem fonte, que ninguém sabe quem recebeu, ninguém sabe quem escreveu, que a fala é estranha, não tem rosto, não tem nome, né, por trás do vídeo. Que é real, é verdadeiro. Irmão X, Roberto de Campos, Chico Xavier. Aqui tem crédito, tá? Aqui você pode confiar. Cuidado com esses vídeos aí de certas psicografias que são mentirosas. Engano a quem se deixa enganar. Bom, aqui então ela dá um recado, um conselho às mulheres. Um conselho às mulheres. Para não se perderem, porque as mulheres têm se perdido. As mulheres têm se perdido em si mesmas, como Marilyn se perdeu nela. Marilyn não nasceu Marilyn, nasceu Norma Jean. Norma Jean. E por que ela nasceu Norma Jean mulher? Porque ela tinha que exercer o papel de mulher. Eu nasci homem porque eu preciso exercer o papel de homem. Quando eu desejo pular essa divisão, dá problema. Vai dar problema. Porque Deus é tosco. Deus é burro. Deus é sacana. Deus gosta de fazer, né, brincadeiras sem graça com seus filhos? Não. Então, se eu nasci no gênero masculino, é porque eu preciso exercer o papel e aprender dentro do campo do ambiente masculino. E a mesma coisa na questão feminina. Quem nasce no campo feminino precisa desenvolver as questões femininas. Mas existem mulheres que querem ombrear com os homens. E buscam as questões do homem. E esquecem que elas reencarnaram no papel de mulheres. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Então, dentro de um lar, é uma parceria, uma sociedade, uma dualidade. O homem oferece ao lar o que o homem pode oferecer no campo masculino. A mulher oferece ao lar o que ela traz do campo feminino para o lar. Existe, então, uma junção, uma complementação, um complemento mesmo. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter liberdade. Está corretíssimo.
A mulher deve ter liberdade e direitos iguais aos do homem, claro. E essa luta é uma luta que ainda existe. As mulheres ainda lutam para ter direitos iguais aos dos homens. E é uma luta legítima e deve acontecer. Mas ela continua. Agora que a mulher possui a liberdade, é preciso aprender a controlá-la. Liberdade reclama senso de administração como poder, dinheiro, inteligência. Então a mulher ganhou espaço. Ela precisa agora aprender a administrar esse espaço. Sem deixar de ser mulher. Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte. As mulheres querem os direitos iguais e devem ter. Mas a mulher não pode se esquecer de que ela é a porta de entrada de toda a reencarnação. Se as mulheres deste planeta decidirem que elas não vão mais ser a porta da reencarnação, a humanidade acaba. Acaba. Não vai haver mais reencarnações. E no plano espiritual, todos aqueles espíritos que estão em preparação para reencarnar, que pedem para reencarnar, que precisam reencarnar, que estão com suas consciências pesadas porque precisam voltar ao plano físico para se reajustar, resgatar, evoluir, não vão poder reencarnar. Porque as mulheres não serão mais as portas. As mulheres fecharam as portas. E o que faremos então? O que faremos então? Notemos a importância da mulher. A mulher, ela não é um objeto para procriar, para ter 20 filhos e mais nada. Não é isso. Claro que não. A mulher deve e pode, sem dúvida nenhuma, estudar, trabalhar, se desenvolver, ter uma carreira aqui e ali. Buscar os seus sonhos, seus ideais, se desenvolver, prosperar. Deve. Claro. Mas antes disso tudo, ela é a ligação entre o plano espiritual e o plano material. É por ela que nós chegamos ao plano físico. Eu só estou aqui porque uma mulher deixou que eu reencarnasse. Você também. Se essa mulher nos negasse a reencarnação, aqui não estaríamos. Estaríamos em uma outra condição, eu não sei qual. Então, antes de qualquer coisa, a mulher precisa ter a consciência muito, muito clara de que ela, e é através dela, da sua permissão, porque ela tem o livre-arbítrio, pode dizer não, através da sua permissão que novos espíritos reencarnam. Vejamos aqui Norma Jean, ou Marilyn Monroe, o estado dela, doente, enferma, rosto desfigurado, os olhos estranhos, tristes, etc. Então ela precisa de uma reencarnação, porque ela errou na outra, não precisa. Vai vir essa reencarnação através de quem? De uma mulher. Se essa mulher disser não para ela, ela vai ficar dessa maneira, com a consciência em grito de dor, através e por consequência de uma experiência fracassada. Então, a mulher, quando ela permite que o espírito reencarne, ela está sendo caridosa, é caridade, é amor, é fraternidade. Quando ela deixa, mesmo que ela não crie a criança, que ela tenha a gestação, a criança nasce e ela doa. Ela já fez o papel. Ela já fez o papel. Se ela deseja ir além, ela cuida. Se ela não deseja ir além, ela não bloqueou, ela não cerceou uma reencarnação. E a mulher não pode esquecer isso. Porque aqui, Marilyn Monroe nem ligou para isso, nem se importou. Não estava nem aí para os espíritos que precisam reencarnar.
Mas ela vai entrar na fila da reencarnação. E ela vai precisar de uma mãe, de uma mulher, que a aceite, que permita que ela reencarne. Então veja quando o egoísmo, o eu, fala mais alto. Não. Eu quero fortuna, fama, sexo, dinheiro, drogas. Eu quero estar lá no holofote, nas luzes. Eu quero as palmas, o aplauso, a reverência. Eu quero que me coloquem no alto. Tá. Você quer tudo isso? Problema seu. Mas e o espírito que precisa reencarnar porque está ligado à tua história espiritual? Como faz? Aí você não quer saber, ele que se lasque. Vai haver a troca de papel. Aí essa que quis tudo, desencarna. Desencarna fracassada. Aí precisa do outro, da outra, na verdade, para reencarnar e não tem. Como é que fica? Então, o primeiro papel da mulher, que precisa pensar sobre isso, é que ela é uma mulher e que ela pode ser a porta de entrada para um espírito que precisa reencarnar. Como ela recebeu a possibilidade de reencarnar por uma outra mulher. E depois ela fala aqui do papel da mulher de administrar a liberdade. Porque as mulheres se perderam. As mulheres se perderam. Querendo ombrear com o homem. Querendo disputar, competir com o homem. O homem que compete com o homem já está errado. Porque não tem que haver competição. Mas a gente tem essa ideia aqui no plano moderno, material, né? No plano físico. Nos tempos modernos, quero dizer, né? Ah, vamos competir. Falar 80 línguas. Mexer em 500 coisas. Porque eu preciso, né, estar à frente do outro. Derrubar o outro. Socar o outro. Pisar no outro. Aí a mulher deseja ter esse comportamento. Aí vai ombrear com o homem. Pelo amor de Deus. Tudo errado. Tudo errado. Então nós precisamos pensar sobre o papel da mulher dentro do lar, que deve ser dividido com o homem. Porque homem, marido, mulher, esposa, parceiros, sócios, uma dupla, dentro de casa. Afazeres, direitos e deveres iguais. O homem que diz não, a mulher que cuida de casa, dos filhos, é um canalha, um cafajeste, um vagabundo, que vai levar um revés da vida que ele não vai nem entender o que está acontecendo. Vai levar um revés da vida, que é um cafajeste. Um homem deve cuidar da educação dos filhos, da saúde dos filhos, da manutenção da casa, do cuidado da casa, deve trabalhar, deve estudar, deve participar de tudo. A mulher deve cuidar da família, deve cuidar dos filhos, da saúde, da educação, da casa, da alimentação, do corpo, de tudo. E eles dividem. Vamos dividir isso aqui. Não é só você, não é só eu. Somos nós, no plural, dupla, um time, os dois trabalhando. E quando não tem isso, vai sobrar para um ou para o outro. Fica pesado. Vejamos aqui na questão 67 do livro O Consolador, o livro ditado pelo Espírito Emmanuel, recebido pelo nosso saudoso Chico. Essa questão 67 aqui, ela é cirúrgica, hein? E machuca muitas mulheres. Diz o seguinte: como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Temos esse movimento feminista. Nenhuma crítica. São movimentos, são lutas, tudo certo. Mas aqui vem a instrução do plano elevado, tá? E nós precisamos seguir o plano elevado. Porque quando você entra na escola, você segue o que o professor diz. Senão você toma 0 na prova. Você não faz o que você quer. Você faz o que precisa ser feito para tirar nota. Então quando a gente reencarna, a gente precisa seguir o que o plano mais elevado nos diz. Para que a gente não tome pau na reencarnação. Resposta. Homem e mulher no instituto conjugal são como cérebro e coração do organismo doméstico. Cérebro e coração. O homem pode ser coração também e a mulher pode ser cérebro. Mas em geral o homem é cérebro, a mulher é coração.
Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade. Então estão à frente dos homens. Isso ocorreu porque desde cedo o espírito masculino, nós masculinos, intoxicou as fontes de sua liberdade. O homem se perdeu dentro dele, a mulher se perdeu menos. Por meio de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. Os homens há muito tempo se perderam e vêm se perdendo. Por causa dos abusos. As mulheres menos. Então a mulher tem um coeficiente mais avançado de espiritualidade, é mais coração. Por isso que ela é a porta da entrada dos espíritos ao plano material. Porque ela recebe, acolhe, ama, protege, educa, medica. De praxe, né? De praxe. Aí vem. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno. Ele diz pode ser, não diz que é. Ele diz pode ser um veneno para a mulher desavisada de seus grandes deveres espirituais na face da terra. Pode contaminar, pode envenenar. Vamos lutar pelo aborto. Veneno. Você está matando a chance de um espírito. Você é um espírito que teve uma chance. Aí você mata a chance de quem é igual a você. Egoísmo. Aborto é egoísmo e assassinato. Se existe um feminismo legítimo, olha lá, se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar. Nunca para uma ação contraproducente fora dele. O papel da mulher é no lar. Não necessariamente 100% no lar. Entendam isso. A mulher pode trabalhar, pode estudar, pode progredir, pode fazer N coisas, mas o papel mais importante é no lar. Porque ela tem filhos. E ela precisa cuidar desses espíritos, porque até os 7 anos, eles são moldáveis. E a partir da educação, do comportamento de uma mãe, esse filho ou filha pode mudar completamente o seu íntimo. Pode mudar completamente o seu íntimo. Os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem. Os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Não adianta a mulher querer ombrear com o homem, querer pular essa divisão mulher-homem e buscar nos códigos do homem solução das questões femininas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Direitos iguais, responsabilidades iguais, divisão das obrigações iguais. Mas cada um no seu papel. A mulher no papel da mulher, o homem no papel do homem, sem pular, sem inverter. É óbvio, que, por exemplo, uma mulher que se torna o arrimo da casa, o homem tem que cuidar dos filhos, da casa. E não ser um vagabundo, um canalha, que se acha menosprezado e que não apoia a mulher. Deve apoiar a mulher. Porque isso pode acontecer também. Que é uma prova, um teste para aquele casal, para aquela dupla. Então os homens precisam ser mais lúcidos, menos idiotas e ignorantes. Menos. Apoiar as mulheres,
filhos e filhas. Apoiar. Estar do lado. E colocar a mão na massa. E as mulheres precisam ser menos combativas com relação a quero tudo e esquece a questão mais importante, que aqui está colocado, que é a questão dos deveres espirituais na face da Terra. Porque se reencarnou mulher, tem um motivo. Tem um motivo. Isso não pode ser ignorado. Nossa queridíssima Marilyn Monroe ignorou. Ouviu o mundo. Esqueceu-se que é um espírito. Nunca cultivou a fé. As portas foram se abrindo e ela foi entrando. Deu no que deu. As portas se abrem pra gente. Aqui e acolá. Que porta que abre? Porque no final fica a questão, eu entrarei pela porta estreita? Porque a porta larga, essa, ó, tá entupida de gente. Aqui, Marilyn Monroe entrou pela porta larga. Nós temos a escolha agora. Porta estreita ou porta larga? Se essa mulher, com toda a sua beleza, com todo o seu corpo, tivesse optado pela questão de dar um passo atrás, menos oba-oba, menos holofotes e mais introspecção, porque ela diz: eu não fui mulher como tantas outras e não, ela diz, tive tempo ela teve. Não tive tempo nem disposição para cogitar de filosofia. É o que a gente faz agora. Nós estamos filosofando, meditando, refletindo. Se essa mulher que vai reencarnar, se é que já não reencarnou, tivesse parado, dado um passo atrás e pensado sobre as questões filosóficas da vida, talvez o destino final desta reencarnação, acabamos de conhecer, tivesse sido outro. Porque assim ocorre com muita gente que está ali se aproximando do abismo, mas para e diz: opa, não. Por aí eu não quero mais. Então nós podemos escolher o que nós queremos fazer de nossas vidas. As mulheres precisam ter muito cuidado, porque o papel de mulher é muito sério perante as leis de Deus, hein? É muito sério. Uma mulher é mais importante do que um homem em face de sem a mulher não tem o homem. Não tem o homem. Mas se a mulher não entende isso e acha que o vale tudo é que vale, esse vale tudo dos homens mesmo, o vale tudo dos homens, no geral, aí a mulher vai se perdoar. Porque o direito adquirido precisa ser administrado, como diz aqui a nossa irmã Norma Jean. Administre a liberdade, o dinheiro, o poder. Administre, cuide, reparta, divida. Direitos iguais, deveres iguais para homens e mulheres. Essa é a reflexão da lição número 1 do livro Estante da Vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.